Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1 comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma correção de uma atividade que eu deixei na plataforma para vocês resolverem e conferir comigo agora o resultado, tá certo? Na primeira questão, nós temos o seguinte: o perímetro y de um quadrado é dado em função da medida x do lado. Função essa definida por y igual a 4x. Nessas condições, item A. Organize um quadro com as imagens dessa função para as seguintes medidas de x do lado: 5 cm, 7,2, 11, 20,5 e 10 raiz de 3. Ele quer calcular o perímetro, que é y desse quadrado, substituindo x por cada um desses valores e depois organizar um quadro com esses valores, tá? Primeiro, vamos substituir x por 5. Nós vamos ter y igual a 4 vezes 5, que nesse caso dá 20. Então, quando x for igual a 5, o y é igual a 20. E quando x for igual a 7,2, nós teremos y igual a 4 vezes 7,2. E 4 vezes 7,2 dá 28,8. Quando x for igual a 11, substituindo aqui na equação, y é igual a 4 vezes 11. Então, perímetro, no caso, é 44. Quando x for igual a 20,5, y é igual a 4 vezes 20,5, o que dá 82. E quando x for igual a 10 raiz de 3, y é igual a 4 vezes 10 raiz de 3. Nesse caso, nós multiplicamos os coeficientes, turma. 4 vezes 10 dá 40 raiz de 3. Organizando esses cálculos aqui em uma tabela, nós vamos ter o seguinte: ó. Quando x for 5, y é 20. Quando x for 7,2, y é 28,8. Quando x for 11, y é 44. Quando x for 20,5, o y é 82. Quando x for 10 raiz de 3, o y vale 40 raiz de 3. Item B. Observando o quadro que você organizou, qual é a imagem do número real 10 raiz de 3? Colocando a tabela aqui para a gente observar, quando ele pergunta qual é a imagem, ele está querendo saber o valor de y, tá certo? Então, quando x for 10 raiz de 3, o y vale 40 raiz de 3, que no caso é o perímetro desse quadrado, tá? No item C, observando o quadro que você organizou, qual é o número real x, cuja imagem da função é 44. Ou seja, ele quer saber o valor de x quando y for 44. É o contrário da última questão, do item B, tá bom? Aqui é a tabela de novo. Quando y for 44, o x vale 11. Então, nesse caso, o valor de x é 11. Segunda questão. O chefe do departamento de promoção de uma loja verificou que quanto mais anunciava na televisão, mais ele vendia. Logo, a venda era dada em função dos anúncios feitos na televisão. Após estudos, verificou-se que essa função era definida pela lei y é igual a 3 meios de x mais 150, em que y era a quantidade de mercadorias vendidas na semana e x o número de comerciais. Então, o número de mercadorias vendidas depende, nesse caso, do número de comerciais de televisão durante a mesma semana. Com base nessas informações, responda as questões a seguir. Item A. Quantas mercadorias essa loja vendeu durante a semana em que o comercial apareceu 42 vezes na televisão? Ou seja, qual é o valor de y, que são as mercadorias, quando x, que é a quantidade de propagandas, for 42.
A equação que nós temos é essa aqui. Y é igual a 3 meios de x mais 150. Então, onde tem x, eu vou substituir por 42. Tá? Substituindo x por 42, y é igual a 3 meios de 42 mais 150. Como é que eu resolvo 3 meios de 42? Eu vou pegar aí o 3, multiplicar por 42 e o resultado dividir por 2. Ou eu posso dividir primeiro e depois multiplicar também da mesma coisa. 42 por 2 dá 21. 21 vezes 3, 63. 63 mais 150, 213 mercadorias. Já no item B, quantas vezes o comercial da loja apareceu na televisão durante a semana em que a loja vendeu 240 mercadorias? Ou seja, agora ele deu o valor de Y, que é a quantidade de mercadorias, e pede o valor de X, que é a quantidade de vezes que o comercial apareceu na televisão. Tá? Eu vou pegar a mesma equação, só que eu vou substituir agora de maneira diferente. Onde tem Y, eu vou substituir por 240. Então, 240 é igual a 3 meios de x mais 150. Vou passar esse 150 que está positivo para o primeiro membro, negativo. 240 menos 150. 240 menos 150 dá 90, igual a 3 meios de x. O 2 que está multiplicando, que está dividindo, vai passar multiplicando o 90. Então, nós vamos ter 180 igual a 3x. E o 3 que está multiplicando o x vai passar dividindo. X é igual a 180 dividido por 3, que dá 60. Então, a propaganda apareceu 60 vezes na televisão. Tá bom? Terceira questão. Considere a função dada por y igual a 1/4 de x menos 2 e determine a imagem por essa função de cada um dos seguintes números reais. Lembra que quando ele pede a imagem, ele quer o valor de y. Então, no item A, nós vamos substituir x por 0. Substituindo x por 0, nós vamos ter y é igual a 1/4 de 0 menos 2. Qualquer número multiplicado por 0 é 0, turma. Mesmo que ele seja fração. 1/4 vezes 0 é 0. 0 menos 2 dá menos 2. Então, quando x for igual a 0, y vale menos 2. No item B, a mesma equação. Onde tem x, vou substituir por 4. Então, nós vamos ter 1/4 de 4 menos 2. 4 vezes 1 dá 4, dividido por 4 dá 1. E 1 menos 2 dá menos 1. Tá bom? Então, quando x for igual a 4, y vale menos 1. E no item C, quando x for igual a menos 8, nós teremos aqui 1/4 de menos 8 menos 2. Tá? Quanto é 1/4 de menos 8? Menos 8 vezes 1 dá menos 8. Menos 8 dividido por 4 dá menos 2. Então, nós vamos ter menos 2, menos 2. E menos 2 dá menos 4. Então, quando x for igual a menos 8, y vale menos 4. Quarta questão. Descubra o número real x da função definida por y igual a 1 menos 9x, cuja imagem é, ou seja, ele quer saber o valor de x quando y for 19, por exemplo, no item A. Então, eu vou pegar a função e onde tem y, substituir por 19. 19 é igual a 1 menos 9x. Esse 1 que está positivo passa negativo, tá? Ou então, eu passo esse 9x negativo para o primeiro membro, ele passa positivo. E esse 19 positivo passa para o segundo membro negativo. Também funciona. 9x é igual a 1 menos 19, que dá menos 18. O 9 que está multiplicando vai passar dividindo. Menos 18 dividido por 9 dá
menos 2. Então, quando y for 19, o x vale menos 2. No item B, quando y for 1/10, né? Pegando aqui a função, substituindo y por 1/10, nós temos 1/10 é igual a 1 menos 9x. Passo o 9x que está negativo para o primeiro membro positivo. E 1/10 que está positivo para o segundo membro negativo. 1 menos 1/10 dá 9/10. O 9 que está multiplicando passa dividindo. 9/10 dividido por 9 dá 1/10, né? Então, quando y for igual a 1/10, o x também vale 1/10. Os dois são iguais. Na quinta questão, em um retângulo, a largura é 72 centímetros e o comprimento é x. Se você indicar o perímetro desse retângulo por y, esse perímetro será definido pela função y é igual a 2x mais 144. São dois lados, cada um vale x, então é 2x, e dois lados valendo 72 cada, que dá 144. Nessas condições, responda: qual é o perímetro desse retângulo se o comprimento é 102? Ou seja, se o x vale 102, qual é o valor de y, que é o perímetro? Substituindo x por 102, y é igual a 2 vezes 102 mais 144. 204 mais 144, que dá 348 centímetros. No item B, qual será o comprimento desse retângulo quando o perímetro for 402? Ou seja, qual o valor de x quando y for 402? Eu vou pegar a mesma função e onde tem y, substituir por 402. 402 é igual a 2x mais 144. O 144 vai para o primeiro membro negativo. 402 menos 144 dá 258, que será dividido por 2. 258 por 2, 129. Tá? Então, turma, essa foi a nossa correção. Até a próxima aula. Um abraço para vocês e nós temos nosso encontro lá no plantão, tá bom? Até mais.